máscara, por favor, ou abre a boca, porque eu não entendi o que tá vendo aí. Não te interessa o que tá vendo aqui. Vou vocês para dar um roubo aí, vocês matar a saudade desse lugar maravilhoso aqui. Você não fala isso na minha frente, você não tem coragem. Mesmo na sala não falava. Olha um aluno aqui, ó, que maravilha. Exemplo desse SPS. Só para vocês dar uma matada de saudade. E a sinuca? Não vai querer entrar no banheiro, não, viu? Da sinuca, hein? Nossa, velho, vai lá na não sinuca. dá para usar mais nada. Vai na sala de oração, José. Tem sala de oração aqui? Sabia não? Ô, pessoal, eu só queria pedir perdão para vocês aí, que eu saí dar uma saidinha, mas já voltei já, só para pegar um livro e voltei. Quem que é o Dória? Só por Deus o caminhão de anjo, viu? Aqui o professor Leonel me chamou ali fora, eu já fui ali, falei com ele, já estou voltando, mas agora já estou com o livro aqui. É o João Dória que vai dar aula para nós hoje? Ah, legal, né? É isso aí, gente. Beleza, tela branca. Ô, Anderson, tira sua foto daí, cara. Tá estranho. Faz favor, velho. E aí, Abelzinho? E as memórias? Conta aí. Thierry tá bravo, não dá pra falar mais de memória, não, cara. Não dá? Thierry agora virou santo, puritano. Mas pode brincar comigo agora com minha mãe. Brincar com minha mãe uma aula dessa. Eu não dei um tiro 12 na cabeça, porque Jesus é bom. Ô, Thierry, manda uma mensagem aí pros nossos professores aí, você que é o presidente. Já mandei, filho. Depois do Silas eu fiquei traumatizado, consciência pesada. Silas ligou para mim quase chorando. Ô, meu irmão, me perdoa, eu esqueci mesmo. Aí Esse você ficou negócio zero ruim, com ele na rapaz, nota? agora eu já Como é que mandei foi? ao Neto. Esse negócio Afinal de contas, nós estamos pagando, né, filho, para estudar. Esse negócio de o professor titular não dá aula e o outro cara também não dá. Cachorro que tem muito dono passa fome, né? Então a gente tá aqui agora. Olhando para a cara do Raul. Vendo a linha do Danilo para lá e para cá, não para, não sei se você tá vendo. Parece que tá assistindo uma partida de ping-pong, né? Eu acho que ele tá memorizando o que ele vai falar, velho. Tô jogando tênis de mesa aqui. Saudade de ver o Paulinho jogando Pokémon na sala de aula, cara. Deve faltar só uns 36 mundos agora só para ele terminar o jogo. Ah, ele já deve ter umas 200 e poucas insígnias, né? Por aí, mano. Ô, japonês, eu quero que você cante o Salmo 119, mas inteiro, e faz ela ouvir. Vai ser Palavra tipo por palavra e repete. Faroeste Caboclo. E repete 2 vezes. É, canta uma vez em cada língua. Na Septuaginta, no hebraico e no português. Podia fazer estilo Faroeste Caboclo, né? Imagina, ele começa na violinha lá. Tundaca, 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 tunda. Não tinha. Não, eu acho que ele pode começar o salmo e depois mandar Faroeste Caboclo, que ela não vai nem perceber. Não, é o mesmo enredo, né? Vai ter que terminar falando do Koala. E do Toco. Cara, eu me arrependo profundamente de ter eliminado essa disciplina, velho. Que o Paulinho falou esses negócios aí. Mano, Não, mas foi só essa aula mesmo, porque o resto... Ah, mas... Não. Eu tô esperando uma aula dessa até agora, não rolou. Fala aí, Raul, como é que você tá? Oi, você sumiu, aí?
Cadê? O Paulinho não tá Uai, aqui? eu tô bem, tô aqui. Achei um Pokémon aqui, Paulinho. Que Pokémon que é esse aqui? Paulinho não tá na aula, não. Paulinho tá dirigindo ainda, aquela hora. Ele Ainda, tá na velho. rodovia. Não sabe pra onde que tinha que ir, tá dirigindo agora, até acabar a gasolina. É que ele tá parando pra pegar Pokémon no meio do caminho. Deve ser mesmo. Ó, tem 2 Pokémon aqui perto de casa, cara. Descobri que a escola perto de casa é um centro de treinamento. O Paulinho ia morar aqui em casa. Ó, o Paulinho chegou aí agora e veio a sala de espera para o professor entrar. A gente não vê. Ó, o Leonel vai entrar agora aí, viu? Eita. Começa e faz cara de crente todo mundo aí. Eita, Beleza, bichinho. valeu. Fala, Tatá. E aí, Jambres? Não. Boa tarde, senhores. Tarde. Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Reverendo. Boa tarde. professor. Muito bem. Quem que vai apresentar o trabalho hoje? Danilo, Anderson. Canezinho ou Anderson? Isso. Anderson. Danilo e Matheus Canezinho. Matheus, o quê? Canezinho. Canezinho. Tá joia. Bom, deu certo a divisão dos grupos, tudo, né? Das duplas ou trios aí, né? Acredito que sim, professor. Tá bom. É o seguinte, eu pedi para na aula, assim, vocês já colocarem no Classroom o texto do trabalho, tá bom? Beleza. Eu acho que a gente tinha conversado uma média de 5 laudas, né, de texto, colocando capa e tal, né, mas só texto em torno de 5, para ser mais resumo. Na realidade, a ideia é ser até mais uma análise, tipo uma resenha, né, que vocês leiam, entendam e problematizem, coloquem questões para não ficar lendo apenas resumo para a gente. Quer dizer, dá uma ideia do texto e aí apresenta questões de vocês ou questões que vocês querem trazer para os colegas. Tá? Acho que esse é o formato mais legal para a gente trabalhar. Eu vou fazer a chamada, à medida que já está todo mundo por aí. Abel? Presente. Anderson? Presente. André? Presente. Cleverson? Daniel? Presente. Danilo? Presente. David? Presente no chat, está sem áudio. Eduardo? Erasmo? Presente, professor. Felipe? Presente. Guilherme Cardoso? Presente. Guilherme Oliveira? Presente. Hudson? Presente. Jader? Presente. Jefferson? Josemar? Presente. Lucas Cruz? Presente. Lucas Temperi? Manda Tá presente no chat, Presente tem Reverendo. áudio aí. Oi? Lucas Temperley, presente no chat. O que acontece que o pessoal não tem áudio? Geralmente o pessoal não tem vídeo, mas não ter áudio, o que significa isso? A gente também não sabe, viu, professor? Professor, eu tinha um computador que eu usava que não tinha nem áudio nem vídeo. Agora que eu adquiri outro, então pode ser isso, sem zoeira, é bem antigo. Agora eu adquiri um, mas não tinha. Beleza. Coisa de Olha, seminarista, tinha um professor. texto de presença só, né, meu amigo? Ok. Luiz Carlos? Presente, Reverendo. Matheus Canezinho? Presente. Matheus Almeida? No chat, sem áudio. Miguel? Presente, professor. Misael? Presente. Nicolas? Presente. Paulo? Presente. Renato?
Presente. Rogério, Presente, professor. Thierry, Presente, professor. Raul. Presente, professor. Ok. Bom, constam aqui a ausência do Cleverson, Eduardo. Só os dois. O Não, Gu respondeu no chat, professor. Quem? Respondeu no chat. Eduardo. O Cleverson pediu para avisar aí que está trabalhando. Presente. Oi? Presente quem? Professor. O Eduardo. Tá, já pus presença. Ok. E o Cleverson, bom. Trabalhando, né, paciência? Ok. Então, temos aí a apresentação agora sobre a teologia de Paulo, né? Que é o capítulo 7, teologia da missão de Paulo, indo até o... Deixa eu ver aqui a página. Indo até 233, né? Certo, senhor? Eu acho que a versão que o senhor tem talvez seja diferente da que a gente está aqui, professor, mas eu acho que é o mesmo, é o capítulo 7, né? Teologia de Paulo, e da missão de Paulo, isso mesmo. Certo. Até o 1 Coríntios 9, versículos 1 e 2. Isso, a minha exatamente. versão é a primeira edição de vocês, deve ser da Academia Cristã, né? Acho que Tudo sim. bem. Com a Na palavra, verdade, foi uma cópia, né? Tá certo. Obrigado, professor. Eu vou compartilhar a tela aqui, gente, para a gente acompanhar via slide. Todo mundo está conseguindo ver o slide aí? Beleza. Agora sim, né? Bom, hoje, então, a apresentação, quem apresentará o seminário seremos eu, o Danilo e o Anderson. A gente vai estar apresentando a primeira parte do capítulo 7, do livro que o professor trouxe para a gente estar estudando aí a teologia do NT, e que começa falando da teologia da missão em Paulo, então a teologia da missão de Paulo. O nosso trabalho, a nossa apresentação basicamente vai seguir em 4 etapas aí. A gente vai estar falando um pouquinho sobre as bases, na qual Paulo... Primeiro a gente vai falar um pouquinho das fontes, né? E também das bases sobre a qual Paulo teve a sua teologia construída, as influências na vida de Paulo. Depois vamos falar um pouquinho sobre as influências de Paulo, não só como judeu e como cristão, mas também como cidadão greco-romano. Depois entraremos na parte onde o autor coloca, que é o ponto central para pensarmos a teologia de Paulo, que é a questão da conversão dele. E, no fim, o tema principal da teologia paulina. Então, eu vou passar agora para o Danilo para ele iniciar a apresentação. Legal. E aí, você vai passando aí, Canezinho, enquanto eu vou falando? Pode deixar que eu passo. Beleza, então. Então, eu queria começar perguntando para o pessoal também na sala. Quando a gente fala sobre Paulo, o que vem logo assim na sua cabeça? Alguma, sei lá, alguma característica dele, quem pode falar aí? Apóstolo. Apóstolo, legal. O que mais? Se eu perguntasse para vocês, assim, qual o trabalho, talvez, definisse Paulo? Plantador de igreja. Plantador de tendas. Plantador de igreja, fazedor de tendas, legal. Tudo isso está relacionado, então, com uma palavrinha chamada... Fazer igual eu faço com as crianças lá. Começa com mi e termina com sonhos. Missões, beleza. Quando a gente fala de Paulo, não tem como a gente não falar sobre missões, né? E é legal que o autor, ele traz para a gente o seguinte, que todo mundo pensa, na hora que começa a falar de Paulo, já num grande missionário, aquele que trabalhava e vivia para isso, e realmente isso acontecia, mas Paulo não foi o criador da pregação missionária da igreja primitiva, né? Até na época em que ele começa a pregar, até mesmo no Império, pelo menos até Roma, isso já havia iniciado. Então, Paulo ele não é o primeiro, né, o pioneiro em questão de missões. Mas por que a gente, ao falar de missões, muito provavelmente a gente já lembre dele, já lembre das cartas, já lembre dos textos falando sobre a vida dele, né?
exatamente porque a palavra, a personalidade e o compromisso dele marcaram de uma forma poderosa. E aí, quando a gente estuda a teologia de Paulo, quando a gente estuda os escritos bíblicos através das cartas, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre as cartas dele, a gente consegue ver uma autocompreensão de como deve ser a vida cristã e como também deve ser a função da igreja, né? Então, quando a gente fala sobre pregação missionária, não tem como a gente não lembrar de Paulo exatamente pela palavra mencionada por ele, pela personalidade dele na questão da pregação e com o compromisso da pregação da palavra, né? E ele entende muito, e até o autor coloca isso no capítulo, a questão de teologia de missão é praticamente sinônimo à questão da vida cristã. Não existe um crente que não é alguém que seja um missionário, não existe um crente que não foi chamado para falar e para fazer as coisas sobre o reino. Então, é muito inerente uma coisa à outra. E aí a gente chega, então, a duas perguntas muito legais que o autor propõe, que vão direcionar um pouco o nosso estudo, né? E as duas perguntas são as seguintes. A primeira delas, quais são os fundamentos teológicos para a missão de Paulo? Ou seja, quais convicções levaram um fariseu dos fariseus a se tornar o apóstolo dos gentios? E a segunda pergunta que o capítulo nos traz é: o que podemos aprender a respeito do conteúdo e do estilo da atividade da missão de Paulo? E ele fala até que não se trata de tirar conclusões apressadas sobre a evangelização, sobre a forma missionária de Paulo, né? Mas de uma maneira bem estruturada e analisando ponto a ponto para a questão dos benefícios que podem trazer para hoje, né, na nossa contemporaneidade, sobre a questão das missões. E então, o capítulo nos mostra que a gente precisa primeiro, antes de fazer essas perguntas, definir para onde a gente vai fazer essas perguntas, né, quais os livros que a gente vai usar como sendo as cartas realmente de Paulo. E ele coloca o seguinte, né, as cartas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, 1ª Tessalonicenses, Filemon, como sendo já bases, cartas que não possuem dúvida nenhum quanto ao feitio de Paulo. Filipenses, ele coloca que alguns duvidam, mas os argumentos acabam sendo meio fracos e eles atribuem, né, isso eu falo do autor do capítulo do livro, eles atribuem Filipenses também como sendo a Paulo. 2ª Tessalonicenses e aos Colossenses são as mais duvidosas, mas também são consideradas paulinos na questão de análise das cartas. E as cartas pastorais, né, 1ª Timóteo, Tito, 2ª Timóteo e também Efésios, eles colocam como cartas que foram, que contêm a tradição paulina, né, são autênticas, mas muito provavelmente elas são compostas depois de Paulo, né? Então, a gente tem essas cartas sendo analisadas para a gente conseguir entender um pouquinho da teologia missionária de Paulo, para a gente entender um pouquinho de como Deus usou esse homem para a gente, né? E é legal que a gente tem que sempre entender a leitura dessas cartas, e até no capítulo, o Leander, esqueci o segundo nome dele, ele fala que a gente tem que olhar para essas cartas como se fossem conversas telefônicas. Então, quando nós estamos olhando alguém conversar pelo telefone, a gente tem a ideia da pessoa que a gente está ouvindo, mas a gente tem que imaginar o que a outra pessoa está respondendo do outro lado, o que aconteceu do outro lado, para depois a gente entender também o contexto que está sendo dito, para depois a gente conseguir, com certeza, visualizar aquilo que realmente é a verdade, aquilo que realmente está sendo, ou melhor, quer ser dito naquela carta. Então, não adianta a gente não considerar ambas as partes, né, ambos os contextos, na questão da análise das cartas, e só olhar o que Paulo estava sendo dito, né? E quando a gente olha para essas cartas, a gente lembra muito que a questão delas serem cartas escritas de acordo com alguma necessidade. Paulo era extremamente
pastoral, a não ser, tirando a carta de Romanos, né, mas ele era extremamente pastoral e atribuía alguma necessidade, respondia a alguma necessidade, e é legal de ver que também, tirando Romanos, né, todas as outras cartas, elas foram feitas, né, no ápice da vida missionária de Paulo, e em todas elas havia um vínculo de Paulo com as comunidades, né? Então, a gente tem que lembrar da questão dessa natureza de Paulo, que ele responde aos problemas particulares, a comunidades cristãs que ele mantinha um laço profundo, mesmo a questão de Romanos, ele não havia estado lá ainda, né? Mas a gente percebe que Paulo ele não se isola e ele trabalha com a comunidade. E então, sabendo disso, a gente tem que deduzir o que está sendo dito, assim, vamos dizer, voltando para a questão da conversa telefônica, né? O que está sendo dito do outro lado, qual está sendo o contexto, né? E mesmo tendo um público específico, né? Isso é muito bonito da gente ver, mesmo tendo um contexto específico, mesmo tendo uma outra resposta do outro lado, mesmo que seja direcionada a uma comunidade, o autor até fala, né, tendencionada a parecer que foi feito para que essas cartas fossem uma leitura pública e para que houvesse uma circulação entre outras comunidades, inclusive a nossa hoje em dia, e realmente eu também concordo com isso e sei que esses documentos servem para que hoje a gente também possa analisar todas essas coisas, né? A gente tem que se lembrar também que essas cartas elas não são documentos missionários no sentido estrito da palavra, né? Eles não foram escritos visando isso, né? Mas mesmo assim, se a gente pensar em missões, não seria um assunto estranho ou anacrônico em relação às cartas de Paulo. Bom, e aí a gente chega em algumas influências que Paulo recebe e que a gente precisa saber para entender um pouquinho mais das cartas dele, né? E a primeira delas, a influência que Paulo era judeu. Então, ele era judeu de língua grega, educado na tradição palestina, ele era ativo no ambiente gentílico da Grécia, da Ásia Menor. Então, ele teve acesso a mundos diferentes assim de pensamento. Mas é legal que esses mundos diferentes de pensamentos, eles não determinam a teologia de Paulo, não é extremamente determinante para a questão teológica de Paulo. É lógico que ele sofre influência, né? E se a gente discutir a teologia da missão de Paulo, ele tem certas influências importantes do judaísmo, que desempenham um papel super significativo, mas ele não determina, teologicamente falando, totalmente o pensamento teológico de Paulo, sim algumas influências na questão de como pensar, né? Paulo ele era um judeu comprometido e zeloso, né? Se a gente lê no texto de Gálatas, e ele até explicita isso, né? Ele fala sobre ele progredir no judaísmo, mais do que muitos compatriotas da idade dele, distinguindo-se no zelo pelas tradições paternas. Então, esse fato de ser judeu, ele não causa nenhum embaraço para Paulo, né? Ele enumera de forma bem corajosa até a linhagem judaica dele, né? Falando que foi circuncidado ao 8º dia, é da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, a gente consegue ver que Paulo ele tinha uma fidelidade muito grande ao judaísmo, a ponto de até mesmo perseguir a comunidade cristã. Então, essa influência era muito forte na vida de Paulo, né? E até no texto de Gálatas ele usa a palavra abortivo, né? E é muito legal de ver que isso é muito refere-se a uma reviravolta brusca na vida de Paulo, né? Na sua conversão, né? O que antes perseguia, né? A igreja agora era perseguido e lutava por ela, né? Então alguns pontos que a gente pode ver em questão de influência
do judaísmo na vida de Paulo é que são três pontos, na verdade, que a gente consegue achar lá no capítulo 7, né? O primeiro deles é que Paulo ele aceitava as escrituras hebraicas, né? Então, do mesmo jeito que os judeus, né? E toda a sua teologia ela tinha um diálogo com as escrituras. E para fazer esse diálogo, ele utilizava as técnicas que ele adquiriu do judaísmo, né? As técnicas rabínicas que ele adquiriu do judaísmo. A segunda coisa, ao formular a eclesiologia dele, Paulo tem a sua própria definição, né? Ele coloca e define o papel especial, né, para Israel, só que ao mesmo tempo ele coloca o acesso dos gentios à salvação. Não é somente Israel excludente de todas as outras nações, não. Paulo ele coloca e inclui os gentios também dentro da salvação. E por último, a apreciação do mundo gentílico, e ele utilizava também temas básicos na pregação missionária dele, que eram temas comuns da pregação missionária judaica, né? E é muito bonito de ver como que ele se tornou zeloso pelas tradições, né, paternas dele, que ele havia recebido. Ele se torna o apóstolo dos gentios. Então é muito legal a gente ver essa influência judaica na vida dele, mas não foi o que, como é que posso falar? Não foi o predominante na vida dele, e sim apenas teve uma grande influência no seu pensamento. E além da influência judaica, ele é influenciado pela tradição da igreja cristã primitiva, né? Eu estava pesquisando estava lendo um capítulo lá e fui pesquisar um artigo também, e apareceu uma reportagem daquela revista super interessante, né? Falando que Paulo inventou o cristianismo. Fiquei meio assim, e o autor até coloca no livro, né, que ele não foi o segundo fundador do cristianismo, que muitas pessoas acham que ele foi independente do resto da comunidade primitiva, foi alguém que inventou o Cristo, até o título acho que era esse da revista, Paulo, o inventor do Cristo. Então, Paulo, ele não se distingue por isso, ele teve a tradição cristã primitiva, e ele até fala isso, né? Até no texto de 1 Coríntios, ele fala assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Então ele tem a influência cristã primitiva, e não parte dele essa invenção do Cristo, essa invenção do evangelho, né? E além disso, a gente vê que Paulo ele não era um missionário isolado, ele não fazia as coisas por si só, e ele tinha uma visão estratégica da questão da ajuda das comunidades que ele já havia visitado, às vezes até que não havia visitado, pensando em visitar, né? E até na questão de contribuição, na questão de oração, ele sabia que haviam pessoas que também estavam se importando com a missão, e então ele tem essa tradição cristã primitiva inculta nele. Além da tradição judaica, a tradição cristã primitiva, ele também vai ter uma tradição, que agora a gente vai ver com o Canezin, que é a tradição como cidadão greco-romano, que também influencia nessa questão da teologia de missões de Paulo. Exatamente. Obrigado, Danilo. E, gente, essa discussão sobre as influências é bastante interessante, porque os autores estão se propondo aí no capítulo a tentar entender um pouco da teologia de Paulo, tentar entender como Paulo, né, como o Danilo bem colocou aí, era um judeu, alguém que tinha muito orgulho, vamos colocar assim, né, das suas raízes judaicas, passa a ser agora o apóstolo dos gentios. Então, o que aconteceu, qual foi o motivador, o catalisador que tornou Paulo esse apóstolo dos gentios, aquele que, de fato, fez missão com a sua própria vida, indo para inúmeras cidades, inúmeros lugares para levar a palavra de Deus. Então, entender essas influências, né, o Danilo já falou aí do judaísmo, também da comunidade cristã primitiva, é muito importante para nós conseguirmos perceber se essa teologia da missão de Paulo, ela é uma teologia judaica, é uma teologia cristã, e de onde surgem as bases para isso. Então, Paulo, além de judeu e além de depois, né,
ter se tornado um cristão, ele era também um cidadão romano. Então, a gente tem um relato bíblico sobre isso, de que ele era um cidadão romano e de língua grega. Então, tinha essa abertura, essa facilidade e esse acesso muito grande a toda a cultura helenística que existia na época e que era extremamente influente, seja em Jerusalém, seja em todas as regiões ali do Império Romano. Então, Paulo, ao longo da sua vida, passou por regiões da Grécia, da Ásia Menor e de muitos outros lugares com grande influência helenística, sendo um cidadão romano. E uma das coisas que a gente pode perceber aí que influenciou a teologia de Paulo, e os autores vão colocar, é que ele utilizou-se, por exemplo, e aí é um dos exemplos, da filosofia estoica para cunhar o conceito de corpo de Cristo. Então, não só esse conceito, o conceito de corpo de Cristo, como outros conceitos que Paulo utiliza nas suas cartas, elas vêm da teologia, da filosofia, grega, da filosofia helênica daquela época. Então, Paulo, que era muito versado nessa filosofia, ele se utiliza desses conceitos para falar para um público de fala grega que estava imerso em regiões onde esses tipos de filosofia eram muito comuns e guiavam o pensamento das pessoas naquela época. Então, nós vemos já aí, a gente discute muito sobre contextualização, né? A gente discute muito sobre como nós podemos ir para um ambiente de cultura diferente da nossa e falarmos a língua dessas pessoas, né? Para que elas entendam o evangelho. Paulo fazia isso nas suas cartas, utilizando desses conceitos. E é interessante que os autores vão colocar, né, quando eles trazem esse exemplo do corpo de Cristo, da filosofia estoica, eles vão dizer que Paulo utiliza desses conceitos filosóficos, mas isso não molda ou não transforma, na visão dos autores, a teologia de Paulo. Ou seja, Paulo não está buscando esse conceito da filosofia estoica e está colocando isso dentro da sua teologia. Ele está explicando a sua teologia com esse instrumental filosófico. Seria essa a dinâmica aí para os autores. E também nós podemos ver essa influência da sua cidadania romana e da sua cultura helênica em Paulo, porque ao longo das suas cartas, e por conta da missão de Paulo, obviamente, ele se dedica a tratar de temas próprios a um grupo de cristãos gentios. Então, a gente tem o exemplo do casamento misto, que naquela época, dentro da comunidade judaica, era algo já bem mais tabu, por assim dizer, do que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, né, por conta do exílio, do trauma exílico e tudo mais. A gente vê também a questão da carne oferecida a ídolos, que gera todo aquele embate do primeiro concílio, né, do concílio de Jerusalém em Atos 15, porque a gente tem então agora esse choque da cultura gentílica, esse choque dos costumes e da maneira de viver dos gentios com os judeus, gentios judeus que haviam se convertido a Cristo, e como eles devem lidar com a sua cultura agora dentro de uma visão cristã e como que ela se relaciona com a lei. Então, quando a gente fala de Paulo como cidadão greco-romano, sempre vem essa ideia da lei, sempre vem essa ideia de como que Paulo conseguiu conciliar isso na cabeça dele, né? Então, a gente está falando de influências aqui exatamente para tentar entender essa conexão, essa relação entre a visão da lei, a visão judaica, a visão farisaica, com essa visão agora cristã na cabeça de um homem que está imerso nesses três mundos, né? No mundo judeu, no mundo cristão e no mundo greco-romano. Então, a gente vê essa preocupação de Paulo de lidar com essas questões que são muito próprias de uma igreja gentílica, judaica e cristã, né? Os autores vão citar um terceiro autor, o Davis, e ele diz que por Paulo ser um judeu em contexto helenístico, em contexto de uma diáspora judaica, há esse embate em tentar entender como que se daria o destino dos judeus. Então, ele vai dizer, ele tem uma tese de que, muito provavelmente, o zelo que Paulo tinha pela lei levou Paulo a ser muito hostil com a comunidade cristã antes, né, da sua conversão, por conta exatamente de se preocupar com os gentios, de tentar entender como que agora os cristãos estão pervertendo a visão judaica da lei, a visão judaica que naquela época os judeus tinham para com os gentios, e eles estão mudando então esses parâmetros de relacionamento.
Então, Davis vai dizer que na mente de Paulo, essa problemática entre como que os cristãos e os judeus estão lidando com o mundo gentílico, ela já se dava, até porque, essa é até uma informação que eu não conhecia, eles vão dizer aqui que, e o Danilo já mencionou, que havia sim um relacionamento judeu e gentil antes dos cristãos, né? Havia um relacionamento, não sei se a gente pode usar a palavra missionário, mas pelo menos um relacionamento de proselitismo, onde Paulo, por exemplo, era um cidadão romano, era alguém judeu que tinha relacionamento com esse mundo gentílico. Então, para ele, essa questão do proselitismo, da questão de como a lei se relaciona com gentios, como que esses gentios que agora se convertem ao judaísmo estão se relacionando com a lei, se fazia muito presente. Mas, apesar disso, os autores aí do nosso capítulo, eles vão dizer que o ponto de partida e o catalisador para a teologia da missão de Paulo não foi a sua experiência pré-cristã. Eles estão dizendo o seguinte, que o fato de Paulo ter desenvolvido uma teologia missionária e ter entendido a teologia de forma missionária, ela não se dá por ele ser judeu ou pelas suas influências judaicas, nem por suas influências greco-romanas. Apesar de, óbvio, isso ter influenciado, não é isso que move Paulo a ter essa teologia da missão. Nem também a suposta culpa a respeito da lei, nem a perplexidade pela sorte dos não-judeus. Então, eles estão indo basicamente contra aí, talvez, a tese do Davis, dizendo que não foi, por exemplo, uma perplexidade pelo futuro eterno dos não-judeus que deve ter movido Paulo a buscar os gentios. Então, e acho que talvez isso até seja um bom ponto para nós refletirmos, né? Porque eu não sei os irmãos aí, mas muitas vezes, eu já ouvi isso acontecer inúmeras vezes, não só na igreja que eu frequento, mas em outras igrejas que eu já passei quando a gente fala de missão, é uma preocupação em fazer missão ou em motivar as pessoas a fazer missão, falando do futuro daqueles que não conhecem a Cristo. Então, trazendo talvez um peso na consciência. Olha, se você não pregar, se você não for até essas pessoas, o que vai ser delas, né? Então, os autores estão trazendo que existe uma motivação muito melhor para Paulo em fazer missão do que essa. E nem também a culpa com respeito à lei. Então, eles vão tratar, aí o Anderson vai abordar um pouquinho disso mais para frente, mas sobre aquela visão que ficou muito forte, que começou aí, segundo os autores, em Agostinho, mas que ficou muito forte na época da Reforma, desse conflito entre lei e graça, desse conflito de culpa individual interna, que a justificação pela fé vem resolver, que daí teria, a partir disso, então, motivado Paulo. Eles vão dizer que não são essas duas coisas, e nem as influências judaicas e greco-romanas que fizeram Paulo ter uma teologia da missão. Então, eles vão dizer que, na página 247, vou citá-los aqui, parece que as influências mais decisivas sobre a teologia de Paulo procedem do cristianismo e do judaísmo primitivos. Então, ele vai dizer, olha, eles vão dizer que a gente entende que o que catalisou, o que motivou Paulo não foram as suas experiências pré-cristãs, mas se houve uma influência, elas não vieram do fato dele ser um cidadão greco-romano, mas sim do cristianismo e do judaísmo primitivos, que, aí eles fazem um adendo, né, que já estavam e já tinham sido muito influenciados pelo helenismo, né? Então, quando a gente estuda o período interbíblico, a gente percebe a força que o império aí de Alexandre o Grande teve em carregar a cultura helênica, que já naquela época em que Cristo nasceu, já tinha influenciado o judaísmo, que por consequência, obviamente, influenciou aí no início da igreja cristã. Então, fica a grande dúvida, se não é nada disso que a gente falou aqui, que de fato catalisou essa teologia da missão de Paulo. O que foi que catalisou a teologia da missão de Paulo? E aí agora eu vou deixar para o Anderson abordar essa questão. Pois obrigado, Danilo, obrigado, Matheus. Oi, professor, boa tarde aos amigos. Realmente, essa exposição que a gente acabou de presenciar é um assunto que já é um debate antigo da igreja, né, sobre a coluna cervical da teologia de Paulo, né? E como o Matheus já expôs e o Danilo também, essas duas influências na vida de Paulo, não há como desassociar isso da experiência de Paulo.
mas com certeza a condição sine qua non aí para a formação teológica dele é o momento da conversão, que é o que o autor do capítulo que nós lemos, ele vai induzir a gente a pensar com ele. Então, para a gente entender a teologia paulina, é necessário a gente voltar como tudo começou, né? Cronologicamente mesmo, que é justamente o ato da conversão de Saulo diante de Jesus, no caminho para Damasco, como a gente sabe. E esses dois fatores é importante a gente diferenciar, que é a pré-conversão, que é o momento onde ele é o cidadão greco-romano, é o perseguidor da igreja, o cara que desprezava cristãos. O Mateus comentou sobre o fato de que a perseguição de Paulo, o desprezo de Paulo pelos cristãos, era justamente por essa falta de zelo pela lei, por esse desdém, né? E para o judeu primitivo ali, para as seitas daquele período, os essênios, os fariseus, os saduceus, era algo inviolável, não é isso? Mas, assim, nós entendemos que o momento da conversão, a experiência dele foi tão intensa que é difícil a gente falar sobre a conversão de outra pessoa, né? Muitas vezes a gente não sabe nem discernir a nossa própria, mas de maneira subjetiva dentro de Paulo foi algo que mudou aquele cara de zelador das tradições, né? De uma carreira rabínica, agora ele é um apóstolo, e dos gentios ainda, e nem dos seus, nem da sua nacionalidade. Então, alguma coisa muda dentro de Paulo, de forma que esse é o agente catalisador, né, parafraseando aí Mateus, que motiva Paulo a levar o evangelho adiante, e não nos seus, mas para os gentios, né? Talvez a dificuldade de pregar para o judaísmo, né, de acordo com a diferença que o autor faz ali, entre conversão e chamado, né, e o chamado de Paulo é gentílico, né, ele vê Jesus de pé, né, diante dele, sendo que ele sabia que Jesus havia sido morto. Então, essa presença marcante de Jesus ressurreto diante de Paulo, né, e a apreensão subjetiva do evangelho, né, onde muita ficha começa a cair, porque ele era um profundo conhecedor da Torá, né? E aí nós vemos que, de acordo com todo esse pano de fundo que já foi falado pelo Danilo e pelo Canezin, né, de forma exposto de uma bela forma, a gente entende que essas influências que Paulo teve não são determinantes, mas elas, em alguma medida, municiam, né, a pregação de Paulo e a teologia de Paulo. É interessante a gente lembrar aqui, o Stendhal, o autor até cita ele no livro, o Christopher Stendhal, ele afirma o seguinte, que a teologia de Paulo, ela é uma teologia soteriológica. Esse é o tema principal da teologia paulina, da teologia missional de Paulo. A preocupação dele é que o evangelho seja acessível tanto a judeus como a gentios, né? E ele é preocupado também com a relação entre esses dois grupos, né, de judeus e gentios no processo salvífico de Deus. Então, o que acontece com Paulo na conversão é entender a amplitude do plano missionário de Deus para o homem, né? Que não era restrito somente a judeus, mas também a gentios. Então, essa unificação, né, concentrada, né, condensada em Jesus, une tanto a judeus como a gentios. E aqui é interessante a gente observar também, não está no texto que nós lemos, mas acho que a gente não podia passar em branco por isso, que é a questão de como a gente tem lido Paulo, né? O Mateus Canezin citou a questão, parece que até então nós temos esse costume, né? Essa inércia exegética que nós recebemos de ver Paulo sobre a ótica luterana, de que a justificação pela fé é um oposto às obras da lei. E o Stendhal, ele vai afirmar que quando a Bíblia fala, quando Paulo cita aos Gálatas as obras da lei, o que está na mente de Paulo não é justamente o cumprimento dos requisitos que a Torá expõe, mas sim o peso, o fardo que as seitas doutrinárias do primeiro século, do judaísmo do segundo tempo, impuseram aos seus seguidores, né? Os saduceus, os essênios, os fariseus. Então, o que está na cabeça de Paulo, segundo Stendhal, é as obras da lei, é isso, essas questões doutrinárias originárias da interpretação da Torá por esses grupos.
Então, e é justamente a diferença do que Lutero faz, que quando a gente lembra de Romanos 7 diz o seguinte: o que eu quero fazer eu não consigo, e quando eu vejo, eu já fiz o mal que eu não queria ter feito. Essa luta interna, né? Ele chama Lutero, numa leitura, numa interpretação autobiográfica de si mesmo, ele olha para aquele texto e se enxerga culpado com aquele texto, né? Então, nós vemos essa justificação pela fé. Lutero põe diametralmente oposta a justificação pela fé e as obras da lei, como algo meritório, né? Ninguém vai conseguir se salvar, como a gente bem sabe, essa teologia luterana, você não vai conseguir se salvar pelos teus méritos, a justificação é totalmente pela fé, né? E o que nós vimos no século passado, que surgiu como a NPP, ou a nova perspectiva sobre Paulo, é tentar olhar um pouco diferente, ou uma via alternativa, entender a teologia paulina, em Gálatas e em Romanos, que é justamente esse ponto de não colocar as duas, justificação pela fé e pelas obras, em oposição, né? Mas, em alguma medida, aí, talvez até complementares. Eu não vou esgotar o tema, eu não sou exímio, não estudei o suficiente para esgotar o tema, mas a ideia que está em Lutero é justamente essa, oposição entre uma e outra. A nova perspectiva em Paulo, que também é corroborada tem o Ed Sanders, tem o Stendhal e tem o James Dunn. Então, eles vão nessa linha de que a obediência à lei que os judeus tinham era justamente a obediência em resposta à graça libertadora de Deus pelos feitos nos cativeiros, pelas bênçãos que o Senhor tinha dado no decorrer da história judaica, hebraica. Então, a obediência à lei era um fruto de resposta à graça recebida por eles nesse período da história milenar do povo hebreu, né? E as obras da lei, como diziam, como Lutero comentava, não era justamente isso, relacionado à Torá, mas sim às doutrinas oriundas da Torá. Então, eu acho que esse trabalho que a gente está apresentando é um trabalho bastante oportuno. Eu tenho estudado um pouco nesse tema, e nós realmente somos tendenciosos a trazer essa interpretação luterana para a nossa leitura das cartas de Paulo, uma teologia retributiva, né? Ou antimeritória, né? Mas aí o ponto de vista da nova perspectiva de Paulo, inclusive o N.T. Wright também escreve muita coisa sobre isso, expondo que a gente precisa não ir com tanta pressa para os textos paulinos estribados na teologia luterana. Talvez a gente tenha que dar mais uma olhada, e é legal que o autor, já estou finalizando, o autor comenta o seguinte: a teologia de Paulo, o tema central da missão de Paulo é soteriológica. Apesar da sua ênfase gentílica, o tema central é a salvação em Cristo, na justificação pela fé. Aí esse debate, mas que subjaz o tema, tem essas questões com uma nova perspectiva de Paulo, que eu convido você, se você ainda não estudou, dar uma olhada, que vale muito a pena. E é isso aí, professor. A gente encerra a apresentação. Espero que tenha sido claro aí para todo mundo. Ok, gente. Vocês tinham dentro do texto que foi delimitado para vocês, basicamente três textos paulinos, né? Que é Gálatas 1, 11, 17, 1 Coríntios 15, 8, 11 e 1 Coríntios 9, 1, 2. Vocês fizeram alguma observação a respeito desses textos? Porque são eles, ou a partir deles, que o Senhor fundamenta o que seria a experiência de salvação de Paulo, não é isso? Exato. Eu acho que é interessante a gente pontuar com relação a esses três textos, né, que é exatamente aquela mudança de chavinha, né, que a gente estava falando aí na vida de Paulo, para que Paulo se tornasse um missionário, né? Então, ele vai citar que o fato de Paulo ter iniciado a sua missão não se deu exatamente a partir da estrada de Damasco, né? Então, a gente fala do momento de conversão de Paulo na estrada de Damasco, mas ele não sai dali fazendo missão. E é até interessante eu não sei, eu refleti sobre a minha própria conversão, e aí o Anderson mencionou a questão do chamado, da conversão, esse debate, que os autores vão entender que o chamado de Paulo para a missão, na verdade, não
não se deu de fato na estrada de Damasco, mas que é a conversão dele que o move à missão e não o chamado, né? Não esse entendimento de que ele deveria ser um apóstolo para os gentios. Então, eu fiquei refletindo, né, sobre a minha experiência, de que, por exemplo, na minha experiência também não houve um entendimento acerca de pregar o evangelho assim de forma mais enfática no momento da minha conversão, né? Mas isso foi posterior também. Mas sempre não no entendimento de que, eu sou um crente diferente que fui chamado a pregar. Não. Mas de que, de fato, todo aquele que passou por essa conversão conhece o Cristo de verdade, vai fazer a missão, vai pregar o evangelho. E eu acho que um texto que é o último texto que ele cita aqui, né, 1 Coríntios 9, 1-2, ele vai dizer que ele viu o Senhor Jesus, né? Então o texto diz: não sou porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. E aí ele vai dizer que ainda que para outros eu não seja apóstolo, para vós ao menos o sou. Então ele entende que o seu apostolado, né, a sua missão, se dá pelo fato da sua conversão, se dá pelo fato dele ter visto Cristo. E os autores vão dar inúmeras, eles vão listar aqui várias coisas, porque aí, voltando àquilo que o Anderson falou, né, lá na página 254, os autores dizem que Paulo, ele se convenceu no momento da sua conversão ali, de que o Cristo que havia sido crucificado e ressuscitado, ele oferecia salvação tanto para judeus quanto para gentios. E essa ideia da salvação que é aplicada a ele, ela deveria ser levada para esses gentios também, né? Então, ele vai citar mais para frente também Atos 13, falando sobre que ele entende que, na verdade, a missão de Paulo não se dá porque Paulo foi recusado dentro das sinagogas judaicas, né? Existe eu já ouvi também essa explicação, né? Não, Paulo, ele foi para os gentios porque ele pregava dentro das sinagogas e era rejeitado. E a gente sabe que num contexto de judaísmo de diáspora, isso não faz o menor sentido, né? Porque você tem sinagogas e você tem comunidades judaicas em regiões gentílicas, as quais existia já essa conexão, existia já essa interpenetração dentro dos gentios. Então, eles vão dizer até mais na página 256 que eu vou citar eles aqui, ó. Antes de mais nada, Paulo não abraçou a mensagem cristã e posteriormente se voltou para os gentios por causa da insatisfação com o judaísmo e a lei. E aí ele fala que esse é um dos avanços da interpretação paulina recente, porque, na verdade, segundo eles, mais uma vez, é a conversão de Paulo que leva Paulo a pregar o evangelho. Não sei se meus colegas querem complementar alguma coisa aí nesse sentido. Eu não sei se o senhor sentiu a falta de abordar justamente esses textos, mas eu tive receio de ser muito cansativo pela quantidade de textos para corroborar, mas o senhor fica à vontade para chamar atenção nesse sentido aí. Tranquilo, Anderson. Ok. Eu não sei se vocês têm alguma questão para os demais colegas para gerar reflexão. No momento que o Danilo estava falando, ele fala a respeito de um dos aspectos que a pregação aos gentios não é de fundamentação judaica, ou deixa eu ver se eu vi aqui no livro, os fundamentos teológicos para a missão de Paulo, ou seja, quais convicções levaram um fariseu dos fariseus a se tornar apóstolo dos gentios. Essa é uma pergunta levantada. E aí a pergunta é, porque isso já tinha se perdido dentro do povo de Israel já há muito tempo. Essa missão aos gentios, ser luz para as nações, abençoar ser abençoado para abençoar. E a minha dúvida ficou, em que momento que há esse despertamento? É a partir da visão que ele tem de Cristo? Porque até então, os judeus nunca se voltaram para os gentios. Eram os judeus e puramente eles. Eles têm uma concepção muito errônea de eleição.
que momento que vira essa chave? Porque Paulo muda completamente. É Cristo que vem se revela a ele a partir do momento que ele cai do cavalo, porque ele destoa completamente do judaísmo. Não sei se ficou claro. Eu acho que sim. Eu não sei se o Danilo quer falar sobre isso, ou se eu posso falar. Sim, não, eu entendi, Gui. O que eu penso muito é o começo da carta de Paulo, né? Da carta de Paulo aos Gálatas, né? Ele coloca, a partir do versículo 10, né? Que ele não quer mais agradar a homens, se agradasse a homens, ele não seria servo de Cristo. Faça-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E aí ele coloca aqui, porque eu não o recebi. Ao mesmo tempo que a gente vê alguns textos falando que ele recebeu, e eu até li alguns textos, né, falando que ele recebeu tradições e isso influenciava também o seu pensamento, a influência, acho que do Espírito Santo através da vida dele, faz com que isso mude. O evangelho já não é mais anunciado da maneira como ele anunciava, como os judeus anunciavam, como as pessoas pensavam naquela época, né? Mas sim como o Espírito coloca na vida deles. Por isso que eu não sei se está certa essa minha visão, né? Mas a partir do momento em que ele tem essa real conversão e o Espírito vai trabalhando na vida dele, ele passa de pensar apenas nos judeus, ele continua falando sobre o Israel, né, de Deus, e dá uma atenção especial sobre isso, mas ele inclui os gentios na sua pregação, assim como Pedro, naquele episódio lá dos animais e tal. Então, ao meu ver, é assim, eu posso estar errado, mas eu acredito que seja dessa forma. Quanto a isso, gente, há um texto até muito claro no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, quando Jesus tece críticas ao judaísmo, ao farisaísmo. Jesus diz assim, olha, no 23:15: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, havia sim no judaísmo um movimento missiológico, digamos assim, mas de caráter proselitista, né? Quer dizer, qual que era a pregação? Era que as pessoas deveriam retornar, voltarem-se para Deus, pela mediação, fundamentalmente da lei, né? Quer dizer, da lei e do povo judaico. Claro, eles tinham que caminhar até onde fosse possível, o livro de Atos mostra muito isso, a questão dos tementes, e o processo à luz dos gentios seria a lei. Então, quando o Sênior fala disso, ele está retomando uma tradição que nem sempre é muito clara para nós, mas uma tradição que havia do judaísmo, sim, de proselitismo, né? Claro que ele reconfigura isso, né, de modo radical. Né? Eu acho Obrigado, que você... né? Oi. Eu nunca tinha visto dessa forma. Na minha visão errônea, pelo que eu percebi, me parecia que o judaísmo tinha se perdido em relação à propagação da fé. Eles continuavam propagando a fé dele, mas de forma errada. Correto? Isso, centralizado na lei, né? Porque vocês sabem, desde que o templo foi destruído, enfim, e os judeus vão para a diáspora e tal, então os sacrifícios vão perdendo cada vez mais o sentido, né? E aí a lei vai ocupando, a Torá vai ocupando o papel central. Vocês que fizeram o trabalho, eu não sei se vocês sentiram uma ausência, que é o livro de Atos, né? Então, aí entra em discussões ligadas à introdução ao Novo Testamento, e você vai ter autores que acham que dá para dialogar as cartas e Atos, e autores que acham que não, que Atos tem uma outra visão, uma outra apresentação de Paulo. Que foi exatamente o que estava escrito nesse capítulo, né? Ele fala exatamente isso, que não abordaria por causa disso. Né? Exatamente. Então, quando ele omite Atos, obviamente ele omite, digamos assim, as informações mais cruciais, digamos assim, né? Relativas à missão de Paulo, né? Porque, enfim, dentro dessa discussão toda, aí ele vai assumir essa visão, há uma dissonância entre Atos e as cartas, né? Eu não veria de um modo tão radical assim. Eu acho que dá para compor. Há problemas. Então, por exemplo, quando você tenta analisar a cronologia
das idas de Paulo a Jerusalém e tal, em Gálatas, você não encontra um encaixe em Atos. Mas, enfim, isso acontece não só nesses dois livros com um contexto histórico, em geral, tem esse tipo de dificuldade, né? Mas, de qualquer maneira, Atos que apresentaria fundamentalmente Paulo como um missionário. Mas o que ele quer olhar são os textos que são paulinos, né? E, nesse sentido, ele também exclui as pastorais, principalmente, né? Dessa discussão. Algumas questões importantes, eu acho, quando ele busca fundamentar. Uma delas, de base, assim, digamos, estrutural para o diálogo, é a pergunta que ele faz: qual é o ponto de partida para a teologia de Paulo? Vocês sabem, esse autor é católico, portanto, ele não tem compromissos com a tradição protestante. A tradição protestante vai quase que majoritariamente dizer que é a justificação pela fé, né? E aí depois ele está lendo Stendhal, ele está lendo outros, ele está que são protestantes, e está Dan e tudo mais, e está construindo uma outra leitura de Paulo. Ele cita o Caseman e outros que foram discípulos do Bultmann, que também são críticos dessa leitura. Quer dizer, eles acham que a justificação pela fé tem um espaço dentro do pensamento paulino, mas não é o eixo em torno do qual todo o pensamento de Paulo se constrói. Eu particularmente concordo com o Sênior. Eu acho que fundamentar a construção teológica, missiológica de Paulo na conversão é mais adequado do que pegar e segmentar um eixo, um fio teológico de Paulo, porque essa experiência, e já mencionando Gálatas, por exemplo, né, que já fundamenta esse chamado missiológico para os gentios, né? Eu acho que essa é uma base mais sólida. Agora, há uma discussão, né, gente, que aí vai depender de autores. Alguns vão afirmar, como vocês estão afirmando, de modo assim mais tradicional, e falar de conversão de Paulo. Há alguns que vão dizer que não, que Paulo não se converte, que Paulo já era um convertido na medida que ele era um judeu temente a Deus, que Paulo recebe um redirecionamento da sua missão. Então, ele é um judeu, e um judeu que entende a sua missão, num certo momento, como destruir a igreja, mas que depois da revelação de Jesus a ele redireciona, ou ele é redirecionado por Jesus a refazer totalmente o seu percurso. Mas que no conceito que a gente tem, porque o nosso conceito de conversão é um conceito muito ligado ao anticatolicismo. Então, é deixar uma religião, arrepender-se dessa religião, dos atos praticados nessa religião, e assumir uma outra religião. Esse tipo de conversão não se aplica a Paulo. Ele não troca judaísmo por cristianismo, não são duas religiões, né? Elas são coisas que caminham muito juntas por décadas e que depois se reconfiguram, mas não nesse sentido, e que aí é o sentido da leitura luterana, né? Mas então também não quero bater o martelo, mas só dizer que há um número de exegetas, teólogos bíblicos que não veem em Paulo uma conversão nesses termos. Agora, também é importante a gente entender que quando ele fala o Sênior fala de judaísmo, tradição cristã primitiva e helenismo, elas não são coisas estanques, né? Quer dizer, então, é uma fonte de água que ele vai e bebe do helenismo, depois ele bebe da tradição cristã primitiva, depois ele vai lá e bebe do helenismo. Na Palestina, essas questões estavam muito envolvidas, elas estavam muito interpenetradas, né? E o próprio Paulo dá provas disso. Então, eu acho que isso é mais um movimento didático de tentar identificar do que uma realidade. Paulo era um judeu helenista. Então, não dá para separar judeu do helenismo, porque o judeu helenista era uma versão de judeu a partir da cultura helenista. Da mesma maneira, o cristianismo primitivo é um cristianismo que, nesse sentido, é muito helenista, não apenas do ponto de vista de uma questão ou outra filosófica, mas da questão fundamental, que é o seu texto base. Quer dizer, o cristianismo primitivo lê a Septuaginta, que é um texto helênico, né? É um texto feito em Alexandria por judeus, enfim, mas dentro de um contexto helênico. Então, a própria Bíblia de uso do cristianismo primitivo é helenista. Então, a gente precisa sempre pensar numa relação dinâmica dessas partes todas.
E um último comentário que eu acho que é importante, gente, é o seguinte. A gente, às vezes, pensa assim, Paulo, né, um cara que é chamado e sai fazendo missão, tipo assim, não devo nada para ninguém, eu sou apóstolo e tal. No entanto, as coisas não são tão simples assim. E, de novo, para retomar Gálatas, que tem algumas proximidades com Atos, mas Gálatas é muito mais claro nesse sentido. Quando ele começa efetivamente a sua missão, primeiro, ele é acusado. Mais do que isso, ele é denunciado. Né? Ele é denunciado a Jerusalém. Por isso, segundo Gálatas, ele tem que ir para lá. Né? Primeiro, logo que ele tem esse encontro com Jesus, passado um tempo, ele vai para lá. Veio para dizer, olha, gente, eu não sou mais o cara que era, agora eu sou outro cara. Né? Então, por favor, me aceite. Embora ele diga, né, olha, eu sou um apóstolo, não devo nada a ninguém, mas ele tem que, no primeiro momento, bater na porta lá dos apóstolos e dizer, moçada, por favor, aceita o cara aqui. A segunda ida, que ele fala 14 anos depois, aí é sempre uma de denúncia ou de denúncias explícitas de cristãos judeus que diziam que ele estava pervertendo toda a tradição judaica. Lembrem-se, né? Nesse momento você ainda tinha um templo em pé. A gente está falando dos anos 50, 50 e pouco. E nesse momento o cristianismo ainda é entendido como um ramo do judaísmo. Ele não é assim, Jesus morreu, ressuscitou, os 12 apóstolos agora dizem, a gente tem uma nova religião. Tal. De jeito nenhum, eles se entendem judeus, eles estão dentro do judaísmo, eles ainda frequentam sinagogas, é só ver Paulo. Né? Ver, por exemplo, Jesus, embora agora nos evangelhos e tradições posteriores a 70, quando ele diz, por exemplo, se você que vai oferecer seu sacrifício, você lembrar que você está brigado com alguém, deixa o sacrifício lá e vai refazer sua amizade. A gente não leva a sério essa fala. Porque sacrifício é sacrifício, é fazer no templo. Ele está sendo metafórico? Não sei se está sendo. Eu sei que a gente não pode, de cara, ler metaforicamente esse texto. Mas, enfim, o Paulo tem que lutar para ele ser aceito pela igreja, e mais do que isso, a igreja, né, judaico-cristã, lá de Jerusalém, e ele tem que lutar para que o apostolado dele seja aceito, para que ele seja colocado no nível de igualdade. Essa é uma das razões pelas quais ele descreve a briga, e ninguém tem orgulho de brigar com um outro colega, mas ele descreve a briga que ele teve com Pedro. Né? Por quê? É para mostrar que ele era um apóstolo também. O que eu estou querendo dizer? Usando um linguajar nosso, no primeiro momento, Paulo tem que entrar numa relação eclesiástica, de disputa de poder eclesiástico. Isso que parece tão presente para nós, a gente fala, não, isso é nosso, é o nosso pecado. Não, isso também já está lá. Quer dizer, Paulo tem que mostrar e provar para o pessoal de Jerusalém que ele é um cara confiável, que o que ele está pregando necessariamente não se opõe ao que eles pregam, ele tem que gastar saliva, ele tem que sentar à mesa, tem que discutir, tem que compor com eles. A partir do momento que ele é aceito, ou seja, a partir do momento que a missão que ele já faz é aceita, e olha o risco, ele corria o risco de ser interditado. Então, digamos que Pedro, Tiago e João dissessem, não, Paulo não é dos nossos, e digam por aí que é para não aceitar Paulo. Isso iria interromper a missão de Paulo? A gente não sabe. Mas iria causar seríssimos problemas para Paulo. Graças a Deus não é isso que acontece. Né? Mas vejam, então ele começa meio que anacronicamente com uma discussão eclesiástica. Ele já tem uma soteriologia, né, que dá base para a missiologia dele, mas percebam que para ele poder vivenciar a soteriologia dele, ele tem que defender no plano eclesiástico. Aí aceitam a soteriologia que ele prega. O que ele faz? Aí ele continua a missão. Mas dentro da missão, ele tem que, digamos assim, brigar muito para defender agora uma eclesiologia. E é disso que a nova perspectiva sobre Paulo trata fundamentalmente. A nova perspectiva não está discutindo, num primeiro plano, a soteriologia. Ela está discutindo, ou digamos, ela está realinhando o pensamento de Paulo, dizendo que a questão principal de Paulo não é discutir como se salva, porque essa nova abordagem, que não é tão nova, o Kasman vai dizer que caras lá no começo do século XX já diziam isso. Ela diz que quando Paulo discute a justificação pela fé, ele não está discutindo o caminho da salvação, porque mesmo o judeu cristão, ele sabia que ele só se salvava por Jesus, ele já tinha essa compreensão que a lei não salvava. O grande problema é que esse judeu cristão, salvo pela graça, dizia, bom, mas agora
eu consigo viver de modo fiel a Deus, eu consigo, né, andar com Ele, eu consigo me santificar pela lei. Porque a lei era o guia, era a luz do judaísmo por milênios. E eles aplicam isso para o cristianismo. Isso não é soteriologia, isso é eclesiologia. E quando Paulo briga, Paulo tem muito claro isso. Por quê? Porque se a lei vai ser o caminho para as pessoas andarem com Deus, então morreu o evangelho para a gente, para o mundo. O evangelho vai ficar só com os judeus, porque ninguém vai querer ter uma mensagem de eu sou salvo de modo gratuito, mas agora eu tenho que me submeter a uma lei de um povo. Quer dizer, de certa maneira, eu tenho que virar um temente, né? Lá como Atos diz. Eu tenho que virar um prosélito deles. Então, a briga de Paulo é eclesiológica. Paulo está dizendo, vocês não têm, e é isso que está em Gálatas 2, vocês não têm direito de, depois de serem salvos pela graça, exigirem que as pessoas agora caminhem com a lei. Então, a discussão da justificação pela fé e com as suas consequências, ela é muito mais eclesiológica do que soteriológica. Mas entendam o que eu estou querendo dizer, que isso é todo um caminho, gente. Né? Então, às vezes você fala assim, não, eu vou fazer meu ministério, dane-se o presbitério, vai lá. Calma, porque nem Paulo fez isso. Paulo gastou muito do tempo dele dialogando, conversando, fazendo política, né, para que aceitassem, depois discutindo internamente e tal, para ser depois o cara que, na minha leitura, vai praticamente morrer sozinho, né? Lá em Roma, e praticamente com todo mundo abandonando. Mas esse foi o caminho de Paulo. Algum comentário, alguma questão? Não? Então tá bom. Então ficamos por aqui hoje. E, por favor, se vocês não colocaram, coloquem lá para a gente poder fazer a avaliação. E os outros próximos grupos, por favor, façam no sentido assim de ser um resumo, mas também numa forma de resenha e levantando questões para a gente poder dialogar, ou concordando, discordando com o texto, ou trazendo outros autores. Isso é sempre importante. Tá bem, gente? Beleza. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Até. Valeu. Até mais, pessoal. Obrigado, professor. Abraço, parabéns, Fica com Denis. Deus aí. Parabéns, Matheus. Parabéns, Danilo. Parabéns, Anderson.